Bom, pessoal, boa tarde. O vídeo de hoje é relacionado à atividade 5, tá? Que a gente vai discutir a noção de aconselhamento psicológico, tá? E o texto é aconselhamento psicológico, psicoterapia, aproximações e distanciamentos, tá? A ficha de leitura já tá aí junto, tá? E também é um texto relativamente, esse não é tão pequenininho quanto os anteriores, mas é um texto tranquilo, tá? Pessoal, a ideia aqui da discussão de hoje é a gente entender, retomando a questão da não diretividade, tá? E entender por que quais as contribuições de Rogers, né? E com a noção de não diretividade, né? E por que essas noções são inseridas e ganham espaço, né, muito fortemente dentro da orientação profissional a partir da perspectiva da orientação do aconselhamento psicológico. Por quê? Quando a gente for considerar, pensar assim, a orientação profissional, quando ela deixa de ser uma ação exclusivamente diretiva, de encaminhamento, quase que de triagem de pessoas, você vai para isso, você vai para aquilo, a partir de uma perspectiva psicométrica, né? E quando ela ganha uma dimensão de incorporar o desejo do sujeito, incorporar a autopercepção, as formas como o sujeito a autonomia do sujeito para definir o próprio futuro, tá? Isso dentro de um processo de orientação para escolhas, né, para profissionais relacionados ao trabalho, isso vai ganhar uma dimensão em termos metodológico muito semelhante ao aconselhamento psicológico, que é uma definição, a gente vai discutir isso, né, ao longo da aula de hoje, é o que é discutido no texto, é um auxílio para que o sujeito possa, dentro de contextos específicos, compreender melhor esse contexto, compreender melhor as próprias necessidades, os próprios desejos, né, as próprias os elementos que compõem sua vida, o que ele espera conseguir, né, e que com isso ele consiga, a partir desse processo com alguém ajudando ele a pensar nesse conjunto de elementos, ele consiga tomar decisões, né, que possibilita que ele supere esses momentos que ele não consegue resolver, que ele não consegue saber para onde vai e que ele fica meio que empacado, né? Ou que se sente pressionado para tomar decisões que são decisões inadequadas. Então, quando a gente vai pensar o aconselhamento psicológico, tá? Vendo essas contribuições do Rogers, que eu vou falar agora, a gente vê como que é importante essas contribuições, né, e qual é a importância disso, né, do aconselhamento psicológico para pensar, para servir de matriz para pensar a orientação psicológica, tá? Então, orientação profissional. Então a gente pode estabelecer que a orientação profissional é fundamentalmente, tá, dentro dessa perspectiva clínica, tá, gente? Mas ela é fundamentalmente uma forma de aconselhamento psicológico, tá? Então a gente compreende essa afirmação a partir da compreensão principalmente do Rogers, tá? Então, assim, o que a teoria do Rogers fala, né? O que é mais importante a gente entender para entender essa afirmação e pensar essa influência do Rogers na orientação profissional e nessa compreensão da orientação profissional como algo não diretivo, né, mas que envolva uma tomada de decisão por parte do sujeito, é a perspectiva do que o Rogers adota, com uma perspectiva que a gente pode chamar de, para usar um termo bem amplo, assim, que envolve, né, outros autores também, vitalismo. Ou seja, de que a vida ela tem uma energia interna que se autoafirma, tá? Isso vai aparecer em Rogers como um conceito que ele vai chamar de tendência organísmica, né? Ou seja, que é uma tendência à autorrealização do organismo, né? E que a gente vai se desdobrar em outros conceitos, como, por exemplo, processo organísmico de valoração, que seria
um processo de atribuição de valores a elementos no momento que a pessoa precisa trabalhar para se desenvolver, e a noção de confiança organísmica, que seria uma confiança nesse processo organismo de valoração, né, ao invés de se deixar levar por pressões externas. Tá? Então, isso tudo são elementos situados, tá, contextuais, que podem mudar ao longo do tempo. Tá? Então, o sujeito pensando isso dentro da terapia centrada no cliente. Eu acho que não dá tempo de a gente discutir isso amplamente aqui. Né? Quem quiser mais informações sobre isso, isso é relativamente fácil de achar, esses conceitos. Tá? Infelizmente, a gente não vê tanto Rogers na faculdade. Tá? É um autor muito interessante, mas o importante a gente entender aqui é que ele vai ter essa noção de que o organismo ele tende a achar seu caminho, a vida tende a achar seu caminho, o processo de amadurecimento psíquico e de busca de uma qualidade de vida, isso é algo natural, busca da felicidade, busca da autorrealização, é algo natural do ser humano. Então, o que é necessário fazer é retirar os impedimentos para que isso aconteça. Tá? Então, isso que seria a lógica por trás, né, dessa teoria rogeriana. Assim, né? Esses impedimentos são de ordem afetiva, né, da pessoa construir condicionantes para uma aceitação, né, de si, né, que seriam condicionantes sociais ou econômicos, ou afetivos mesmo, relacionados a figuras familiares. Né? Então, retirar a influência desses condicionantes, né, que atrapalham esse processo interno de levar a pessoa para um autodesenvolvimento. Então, isso vai marcar muito a noção de orientação profissional não diretiva, essa compreensão que, por mais que a pessoa vá trazer elementos de outras teorias, como por exemplo, né, psicanálise ou a Gestalt, né, a gente pode ver, não na psicanálise freudiana, né, porque não teria isso, mas na psicanálise junguiana, por exemplo, a gente vê essa tendência à autorrealização, né, com a noção de processo de individuação ou da vontade de poder, né, que a gente vê em outros autores, né, mas a gente vê diferentes como que esse vitalismo ele permeia, né, uma parcela da psicologia. Então, isso vai ter um impacto dentro da orientação profissional a partir dessa perspectiva, dentro de uma perspectiva não diretiva, quando a gente pensa que as ações principais que são necessárias para realizar a atividade de orientação profissional, de buscar um amadurecimento psíquico, para que o sujeito possa tomar decisões que são mais articuladas com as suas necessidades, com os seus desejos, com as suas condições objetivas de vida, seria retirada, né, de elementos que impedem ele de perceber isso de maneira adequada. Né? Essa visão ela parcialmente está correta, tá? Principalmente quando a gente vai analisar aspectos como influência parental, né, ou influência de amigos ou fetiches sociais de determinadas profissões, tá? Mas também ela é limitada porque ela coloca, exige-se também uma construção de conhecimento. Por exemplo, eu acho que tal profissão é legal, tal, né? Mas na verdade eu não tenho informações objetivas sobre ela. Então não é só uma questão para que se consiga um amadurecimento no processo decisório, né? Não é só uma questão de retirar esses impedimentos que a vida segue em frente. Exige também a construção de conhecimentos. Né? Por exemplo, entender sobre as profissões, entender quanto tempo dura um curso. Né? Imagina você fazer um curso igual ao nosso de psicologia, que é um curso de carga horária integral, né? Durante 5 anos, se você precisa trabalhar e gerar renda, não tem de onde tirar. É muito difícil, né? Você ficar sem trabalhar, sem ter apoio nenhum, né? E durante um período muito longo, né? É um curso que tem um processo longo de inserção profissional, você não forma e sai trabalhando praticamente, muito difícil,
né? Não sei que passa no concurso de início, assim, é um curso que demora um período de 2, 4, até 5 anos, às vezes, para a pessoa conseguir ter uma inserção profissional que permita para ele ter uma autonomia financeira, né, exclusivamente decorrente da profissão. Então, a gente só situando aqui, né, embora esse conceito essa noção vitalista, ela seja muito importante, tá? Dentro da perspectiva crítica que a gente já tinha falado anteriormente, ela é limitada. E segundo, que ela é construída, né, embora o Rogers fizesse isso dentro de um contexto amplo, mas ela é construída para uma intervenção de base principalmente clínica, tá? Pode ser ampliado essa noção? Pode. Não precisa ser necessariamente uma clínica individual de consultório. A gente pode ampliar essa perspectiva de uma retirada de elementos que condicionam, né, a vontade ou a percepção da realidade, retirar de elementos que são negativos, né, ou que induzem ao erro, que pressionam o sujeito a tomar decisões que são inadequadas com a vida dele, pode, a partir de uma perspectiva que a gente chama de clínica do social, né, que seriam ações de analisar contextos sociais, né, e retirar desses contextos sociais essas pressões, né, construir contextos sociais onde essas pressões sejam minimizadas ou até substituídas, né, por formas de agir no social mais adequadas ou que permitam uma diversidade maior de expressões, uma circulação maior de informações, tá? Então, o fato de ser uma lógica clínica, tá? Ela não significa que ela precisa ser reduzida a um ambiente de consultório, tá? Existe também a possibilidade de desde que ampliado para uma noção de clínica do social, se utiliza essas compreensões do Rogers, né, de empatia, de construção de aceitação incondicional, né, que a gente de autenticidade, que a gente construa, utilize essas compreensões para construir, fazer intervenção não no sujeito, mas nos ambientes sociais ou institucionais, tá? Bom, então, o que é o aconselhamento psicológico? Eu estou fazendo essa construção de um contexto, né, do aconselhamento psicológico para a gente entender que ele não se reduz a chegar e falar com você, faz isso e pronto, acabou, né, mas que ele pode ser pensado de maneira extremamente ampla e que a influência que ele tem dentro da orientação profissional pode ser pensada de maneira ampla também. Mas, resumindo aqui, o que é o aconselhamento psicológico? O aconselhamento psicológico é uma ação de auxiliar um sujeito dentro de um contexto específico, onde ele precisa de um auxílio para um processo de tomada de decisão, né? Ajudar ele a perceber elementos que ele não está percebendo e possibilitar que ele consiga construir os elementos necessários para que ele possa tomar essa decisão de maneira adequada, de maneira fundamentada, tá? E seguir em frente com a vida, tá? O que não é de forma alguma mostrar elementos para que o sujeito tome a decisão, né? A gente não mostra elementos para o sujeito, não dá uma direção, ela é não diretiva. A gente não decide. Primeiro que a gente não decide para o sujeito de forma alguma. E segundo que a gente não... Você pode até fornecer informações, tá? Como eu disse, existe um limite para essa não diretividade aí, né? Você pode, olha, tem informações aqui que você não está levando em consideração, tem essa, mas sempre ajudando para que o sujeito busque essas informações e tenha capacidade de construir essas informações que são necessárias para ele tomar a decisão de forma adequada, tá? Então, é uma coisa contextual, tá? Um contexto do momento de vida que o sujeito precisa tomar um processo decisório, que ele está empacado, né? Que a gente pode chamar aí que ele está
não consegue decidir de maneira adequada, ou ele decide, mas sem decidir, né? Ele toma decisões, mas levado por... Ele é decidido por outras pessoas, né? Ou seja, ele não está tomando decisão, ele está seguindo indicações de outras pessoas. Isso não está dando certo para a vida dele, tá? Então, primeira questão, contextual. Segunda questão, que vai ser um elemento muito indicado para diferenciar da psicoterapia, né? É profundo ou não é profundo? É um processo profundo, tá? Embora seja um processo que às vezes é muito rápido, né? E vamos lembrar aí que o aconselhamento ele é um pouco diferente do grupo focal, que a gente já falou dele antes, que o grupo focal ele vai ter um foco, é um grupo que vai trabalhar, ou uma terapia focal, ela vai trabalhar um elemento específico. Você tem que trabalhar esse elemento e chegar aqui. Aqui não tem um elemento, embora a gente vai pensar o contexto do sujeito, não existe um elemento específico que a gente tem um trabalho a ser feito propriamente. Embora você possa buscar informações, tal, não é a busca da informação em si, ou a informação em si que é o trabalho a ser feito, mas a desenvolver a capacidade do sujeito para que ele consiga se reposicionar frente a essa necessidade de informação, por exemplo, ou se reposicionar frente à influência de pressões externas, né, sejam familiares, econômicas ou o que quer que seja, tá? Mas quem vai tomar essa decisão sempre é a pessoa, né? Não é você, né? Porque quem vai ter que arcar com consequência é ele. Inclusive, ao você falado, olha, aqui que eu faço, não sei quem vai ter que arcar com consequência, eu sei quem tem que decidir é você, né? Então, ela diferencia de um grupo focal porque o objetivo não é a realização de um trabalho, mas auxiliar o sujeito para que ele se reposicione frente às demandas que são colocadas para ele. Isso diferencia de uma psicoterapia também, porque ele não visa uma reestruturação da organização psíquica, né, que seria a função principal da psicoterapia, mas é uma reestruturação da forma de se posicionar frente a uma situação contextual na qual o sujeito está localizado, tá? Então, agora, significa que não é profundo? Não, pelo contrário. Pode ser, e é interessante que seja um processo extremamente profundo, porque imagina esse processo de tomar decisão de qual carreira eu vou seguir, qual profissão eu vou seguir. Olha o impacto que isso tem na vida do sujeito, as pessoas que o sujeito vai conviver em função disso, situações que ele vai vivenciar cotidianamente em função dessa escolha, tá? Então o impacto disso é muito grande. E isso é interessante que essa decisão seja uma decisão profunda, tá? O aconselhamento psicológico, quando a gente não pensa ele aplicado à questão do tomar de decisão em relação ao trabalho, que seria o caso da orientação profissional, mas ele pode ser utilizado também para pensar outros elementos, como relação afetiva, né? Eu posso até citar um exemplo de uma pessoa que eu trabalhava, né, com quase uma ideia de plantão psicológico dentro da faculdade que eu trabalhava antes de vir para a FGD, né? Tinha um processo de escritório, dava um plantão para atender alunos que apareciam, né, que começou a ter muita demanda de depressão, tal, dentro da universidade. Eu trabalhava antes. E riscos, né, também. E, então, me colocaram lá para ficar atendendo as pessoas, dar um plantão. E uma vez apareceu um rapaz, né, que a namorada tinha terminado. Né, parecia muito isso, assim. Minha namorada terminou, eu passei por tal experiência, aconteceu isso comigo, eu tive um sonho, eu estava tendo uma possessão demoníaca, né. Então parecia de tudo, assim, né. Mas aí uma vez apareceu um rapaz que tinha terminado com a namorada. E ele não estava entendendo o que isso estava acontecendo, né. Só que na verdade não era questão de não entender, ele entendia, né? É questão que a mulher colocou, toma uma decisão. Que era casar ou não casar, né? Então, colocou para tomar uma decisão e ele não tomava, né? Não era questão de não saber o que ele tinha que fazer. A questão era do processo de tomar uma decisão, que era uma decisão importante e que ele não tinha muito tempo para resolver, sabe, né? A vida coloca isso pra gente, então é uma experiência humana básica e cotidiana de tomar decisões que às vezes são decisões extremamente importantes que vão mudar a nossa vida, tá?
ou pelo menos vai ter um impacto significativo nela. Então não dá para falar que isso é um processo pouco profundo. Pelo contrário, às vezes a gente tem que ter um processo de reflexão rápida, né, intensa e profunda. Né? E é isso que o aconselhamento te auxilia. Porque na prática, mesmo na psicoterapia, tem coisa que eu já sabia, né? Mas no aconselhamento, vamos pensar aqui o que é, o que não é. E você vai conversando, auxiliando o sujeito a trazer essas informações. E às vezes você consegue fazer isso num período um pouco mais longo, né? Umas 2, 3, 4 encontros, assim. Ou às vezes você tem ali 1 hora mesmo para resolver isso, até menos, tá? Como no caso do plantão psicológico, né? Às vezes é uma coisa que é muito rápida, né? Então a gente vê muito isso com aluno também. Chega aluno numa situação de não perceber ou de transformar uma situação que é uma situação que não é tão grande numa situação muito grande. A gente vivencia isso também cotidianamente, mas vê isso no plantão quando acontece em escolas, né? E aconselhamento psicológico é uma forma, que o plantão psicológico é uma forma de aconselhamento, né? Uma modalidade. É uma forma de auxiliar a pessoa a olhar, entender o que está acontecendo e tomar uma decisão. E isso acontece também, tá, com esse processo de tomar decisão em relação ao trabalho, que aí nesse caso é orientação psicológica. Então é contextual, uma coisa no contexto, é profundo e, por fim, não diretivo. Então, como eu disse, não é um grupo focal que você vai ajudar o sujeito a trabalhar uma questão específica. Não, você ajuda ele a se reposicionar para auxiliar no processo de tomar decisão, mas você não vai focar num trabalho específico ou no grupo focal, nem buscar uma reestruturação da personalidade do sujeito, né, da organização psíquica dele ou da organização defensiva, como o caso da psicoterapia. Mas também não é um processo de mero encaminhamento do sujeito ou de análise dele para definir por ele. Tá? Então, ele é contextual, é uma coisa para trabalhar um elemento do momento ali, tá? É profundo, não é necessariamente algo. Ele pode ser algo mais especial se o processo de tomar decisão ele for um elemento mais especial. Geralmente não é, né? Você pode tentar aprofundar um pouco mais. Então, ele pode ser profundo, tá? É contextual, pode ser profundo, é não diretivo, tá? Então, não é uma questão, olha, então você vai fazer isso. Não, você vai auxiliar o sujeito a construir compreensões sobre a situação dele, tá? Não fazendo algo por ele, né, mas auxiliando, nem colocando ele em posição de trabalho, mas auxiliando ele a retirar esses elementos que ele impedem ele de seguir em frente com o próprio desejo, as próprias tendências dele, e auxiliando ele a modificar a forma dele de se relacionar com elementos que são externos a isso, principalmente relacionado a informações. Tá? Olha, onde é que você procura isso? Você sabe onde é que você faz isso? Pode até dar alguma dica, né? Que às vezes o sujeito não tem isso no repertório social dele. A gente vai ver isso muito com populações muito carentes, por exemplo, em escola, para processo de escolha de profissão. O cara nem sabe que existe determinadas profissões porque é algo que não faz parte do cotidiano dele. Então isso pode ser apresentado, mas sempre com uma certa limitação para que o sujeito possa, buscando muito mais do que apresentar essas informações, né, quando isso não está presente, auxiliar para que o sujeito possa reconstruir a forma dele de lidar com essas situações, tá? De busca de informação. Então, o fundamental aqui, né, a gente entender o que é isso, né, a orientação, o aconselhamento psicológico. O texto é um texto bom que apresenta isso, né, por isso é importante a leitura. E entender que o aconselhamento psicológico, quando ele é um aconselhamento voltado para o contexto de tomada de decisão em relação ao trabalho, né, ele se transforma em orientação profissional. Tá? É uma das bases. Vão ter outras bases também, a base psicométrica, ou bases políticas, sociais, políticas econômicas aí, mas também uma das outras bases, pelo menos a base de cunho psíquico também, né, de contexto de uma perspectiva clínica, o aconselhamento psicológico
é uma das bases principais e, principalmente, fortemente influenciado por outros autores também, mas fortemente influenciado também por essa compreensão de aconselhamento psicológico dado por Rogers. Beleza, pessoal? Então, boa leitura do texto aí, boa leitura, bom, façam um quiz, gente, quiz, toda hora eu tô falando isso, porque é um termo que tem, né, quando você vai responder em EAD, né, tem um quiz. Façam a ficha de leitura, tá? Ela vai ajudar vocês a refletir sobre alguns elementos, são elementos principais sobre o texto, tá? E sobre a temática. Enviem para mim essa ficha de leitura feita, né, que ela vai servir como presença, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, tá? Até a próxima.